ao Pod Memórias, o podcast do Museu Comunitário Engenho do Sertão. Aqui você vai conhecer histórias da cultura popular da comunidade de Bombinhas. Essa é uma iniciativa do Instituto Boi Mamão, realizada com recursos do governo federal, através do Ministério da Cultura, por meio da Lei Paulo Gustavo, edital Demais Áreas, sob a co-realização da Fundação Catarinense de Cultura. Olá! Esse é o nosso último episódio do Pod Memória do Engenho do Sertão, com as nossas convidadas que mantêm a tradição. Hoje o trio é da poesia, dos versos, das rimas bem feitas, mas que meninas perfeitas que adentram com alegria e nessa sintonia e com amor no coração começa o Pod Memórias, o podcast do Engenho do Sertão. E para animar essa tarde, quem sabe a gente já começa aí com uma cantoriazinha, uma rima. Então, pode ser? Pode. Cheguei, 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 cheguei cantando agora. Se tiver licença eu entro, se não tem eu vou embora. Cheguei, 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 cheguei cantando agora. Se tiver licença eu entro, se não tem eu vou embora. Cheguei aqui cantando pra esse podcast. As meninas animadas, foi pra isso que vieste. Cheguei, 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 cheguei cantando agora. Se tiver licença eu entro, se não tem eu vou embora. E essa tarde vai ser animada, promete, hein? Promete. Quem são as nossas convidadas, Rô? Gente, eu vou começar pela Maria Júlia Emílio. Maria Júlia Emílio, eu não sei há quanto tempo a gente se conhece, mas assim, você está aqui marcada nas nossas duas cartilhas. Essa primeira, eu acho que foi em 2013. E não só marcada, como ilustrada, essa belezura de desenhos de Maria Júlia Emílio. Então, Maria Júlia, de líder comunitária, de filha da Dona Dinha, né? Da Dona Dinha. E da neta da Dona Júlia Mafra. Da Dona Júlia, que foi uma das primeiras pessoas que eu fui na casa dela para entrevistar. E, Maria, nesse mundo das letras, dos versos e do desenho, tu começaste... Eu te conheci fazendo um desenho, rabiscando um desenho, há 25 anos atrás, quando eu cheguei aqui, há 30, quando eu cheguei, na Telefônica, porque a gente tinha que ir telefonar e tinha gabines, né? E lá estava a Maria Júlia, nem olhou para minha cara, porque assim, o que é essa mulher de fora aí tá fazendo aqui? Rabiscando, desenhando, eu disse, gente, que talento, olha o desenho dessa moça aí. E não é que eu fui buscar ela logo depois. Foi então. ti. O desenho, essa história de desenhar vem comigo já de muito cedo, né? Acho que na terceira série eu pintei pela primeira vez, eu copiei na verdade de um pacote de leite, que antes não era caixinha, era um pacote de leite, né? Um Papai Noel. Então eu reproduzi esse Papai Noel. E a Dona Terezinha, do seu Dedé, depois, viu esse desenho e achou bonito. E numa época ela mandou eu pintar um coelho, eles passavam um mimeógrafo e a gente como criança pintava, né? Eu pintei um coelho todo roxo com um laço bem vermelho. Meu coelho não era amarelinho nem branco, era roxo. E a Dona Terezinha pegou aquele coelho e, credo, que feio! Então ali ela poderia ter me travado a história do desenho, né? Mas ali é que ela despertou em mim a vontade de desenhar, né? Então daquele desenho ali pra frente é que eu comecei a dizer, não, agora eu vou caprichar e eu vou fazer cada vez mais e melhores desenhos. E ali foi, né, Rô? E aí, como você já citou o nome da minha avó, eu escutava muitas histórias da avó, das cantorias, da ratoeira, do boi de pau. E fazer essa cartilha para mim foi uma coisa muito íntima, né? Muito de memórias, muito de coisas que a gente aprendeu, né, na nossa vida. Então, o desenho e a poesia e os versos, isso carrega comigo, né? É herança já de muito tempo.
Essa cartilha está nas escolas de Sim, bombinhas. está nas escolas. Estão, as duas. Na biblioteca, Na também, biblioteca né? E biblioteca. Com certeza. Posso falar da minha... Por favor, Rô, por favor. Falando de Daisy da biblioteca. Desde a biblioteca. A Deizinha sempre. da biblioteca. Que também a gente se cruza quando eu chego aqui, lá nos Vizinhas, anos né? 2000, e vizinhas também. E a Daisy, de repente, está aqui, sua cadeira, sua mesa, e vamos criar uma biblioteca, porque não existia, né? Quando emancipou não tinha biblioteca. E lá eles me levaram também, na segunda gestão política, e nós não tínhamos sala, não tínhamos nada, então tínhamos que, eu levei daqui, já estava no engenho, o meu computador, a minha cadeira e tal, e me enfiei no cantinho da salinha com ela lotada de livros doados, que a gente estava tudo começando, Bombinhas emancipando, e começando uma biblioteca. E, bom, é a minha afilhada hoje, na Academia Bombinense de Letras. Sim. E é a nossa versadora, a nossa poetisa, assim como todas vocês, né, que fazem Academia, poemas né? Fazemos também, parte todas, As 4 são. todas Sim, fazem, São da academia. Quatro todas são são da Academia Bombinense. Nada mais justo, né? E ela deixou uma marca, onde é que está, Daisy? O teu. O meu Ela aqui deixou na- uma marca quando a gente... escondidinho. falta uma coisa aqui na mesa que eu queria mostrar, que é o nosso CD. Unindo Nosso Gerações, CD, Unindo né? Gerações, e ali estão os versos que Aham. você declamou ali Com certeza. nesse CD. Não está na mesa, mas está perto. Não, está perto. Isso foi em 2007 que a gente gravou, acho que 2007 que Isso, foi. é. Unindo Gerações, com cantigas daqui, com Isso. todos com Inclusive os músicas versos autorais, unidos, inclusive né? o teu verso. Então, por favor. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esse Bombinhas na Minha Lembrança, porque foi a primeira poesia assim, que eu escrevi. A pedido da Rô, para um aniversário do município, Ai, que a gente queria verdade. fazer uma homenagem. É. E aí foi ali que me despertou, né? Com certeza estava adormecida, porque eu nunca assim, havia escrito versos ainda, né? Mas, e dali para diante eu comecei a escrever e não parei mais os versinhos e a introdução era mais ou menos assim. Prestem muita atenção nas coisas que vou contar, pois falo de bombinhas que é pra gente relembrar. E daí a gente ia falando os versinhos, a nossa história, um pouquinho assim, que a gente estava começando, as crianças iam na biblioteca, às vezes não tinham nenhuma referência sobre o município, sobre bombinhas, como é que era a nossa história, do que se vivia, do que se comia antigamente e tal. E aí eu fui fazendo um apanhado, dentro desses versinhos eu coloquei um pouquinho da nossa história, por isso que é Bombinhas na Minha Lembrança. E é um dos patrimônios mais lindos que temos em Bombinhas, esta literatura falada, escrita, cantada, e que perdura. Então, para vocês terem ideia, né? Tudo que está aqui já é produção de Bombinhas. Sim. Causos do Atílio Antão, Retalhos da Nossa Vida, as 2 cartilhas, e fora O Almanaque da o Casa Almanaque Escola. da Casa Escola. E todos eles escritos com versos, com rimas, com versos rimados. As tuas são quadras, né? Quadras com versinhos rimados e Não, mas tem quinto, Mas classe eu- sexto, é, também. gostaria que você falasse Eu vou, depois que você... depois da Márcia, Sim. vai lá. Não, você apresenta a Márcia. Com certeza. Essa aqui, Márcia além Sena. a Márcia Sena, ela é uma amiga, eu considero ela uma amiga. Ela é tanto amiga de todas De nós, qualquer com de comadre, certeza. assim, E é trabalho comadre. ainda, É né? comadre, vou tratá-la assim como comadre. É uma pessoa vindo de uma família, a família Sena, que já é a família do boi de mamão, Sim. né? Já traz essa herança lá, já carrega uma bagagem bem boa, assim, da tradição da literatura. E a Márcia fala um pouquinho dela, Márcia, para nós. E desta família de cantadores. Então, me chamo Márcia, sou moradora do Canto Grande, faço parte da cultura popular, eu acho, e desde que nasci, que eu já nasci no berço da cultura popular. O meu pai, ele já fazia nós dormir cantarolando, cantando, tirando verso. Então Ali já nasceu, já despertou Sim. essa coisa do verso. Primeiro que está no sangue, É né? Está no verdade. sangue, está na alma. E a vivência também, a gente viveu muito isso. Eu lembro do meu pai dizer assim para a mãe muitas vezes: ô Normélia, aquela cortina ali não está na hora de fazer a saia da maricota com ela? Né? Pegava os tecidos, aquela época.
E depois o tempo passou, aí o meu irmão Sena adotou isso, né? Daí fizeram a bicharada e a gente, final do ano, saía nas casas para cantar o Boi de Mamão. E isso é muito gratificante, isso é muito... Reunia a família, Reunia toda a família, toda a aquela comunidade, alegria. todos os vizinhos. Mas ainda tem boi de mamão lá no Canto Grande. Então, Em faz Sena. faz uns 6 anos que quando a minha mãe faleceu, o meu irmão ele ficou muito abalado, ele era muito apegado e ele falou assim, a partir de hoje eu não canto mais o boi. Sabe que eu não sabia. Mas a gente agora tem uma irmã que a gente está tentando resgatar isso. Opa. A gente quer fazer o Isso boi é de bom. mamão da família Sena mesmo. demorou. Que seja nós, as irmãs, ele na cantoria, os nossos filhos e netos, tudo acompanhando para fazer uma coisa bem bacana, E vai bem dar legal. certo, com certeza. Isso, Se e Deus quiser, continuar, porque não é resgatar. Não, Se é resgata quando está morto, Sim, não é. está morto, Eu então também. é continuar, né? Dar continuidade a, Nossa, perfeito. a esse foguete. E é muito E bom. puxando já as gerações dos pequenininhos para eles também terem Isso. essa, né, Eu esse lembro amor, que na essa- escola, aquela época a gente estava com 7 anos, né? Sim. E eu lembro que a dona Noemi, a minha professora, e aquela época a gente comemorava muito dia da primavera, dia da independência, dia do pai, dia da mãe. Tudo era muito Tudo era uma, assim. né? E eu lembro do primeiro versinho que ela chegou em mim e falou assim, ó, o filha do Neca, meu pai, o apelido era Neca do Lalado. O filha do Neca faz os versinhos para a professora. Eu olhei assim para ela, prof? Ela disse, da primavera. Naquele dia, E era você para fez? fazer eu fiz um para cada aluno. E aquela época era uma turma, né? Você lembra? Caramba, Lembro. Ah, E eu falou fiz. pra mim. Não lembro do versinho. Ah, do verso. Eu lembro que eu fiz os versinhos, né? Sim. Da primavera, daí eu fiz da Sim. flor, da borboleta, da nossa praia, da nossa cidade, do nosso, né? Enfim. E aos 7 anos eu já fazia, já rimava. Ô, Márcia, mas Bem se tu diverso. quiseres um reforço aí nessa cantoria, nessa continuidade, chama nós aí. É, Aqui isso a aí. gente montou um Ah, grupo já. aqui. É verdade, obrigada. Sim, e obrigada. eu conheci Obrigada. a Família primeira- Sena e Especial. amigos. É, né? Isso, é. também. E o primeiro Também. boi que eu conheci foi no Canto Grande, quando eu cheguei aqui. E desavisada, não sabia nada de onde eu vim, não tinha. Foi lá no bar da dona... Na areia da praia, ali tinha um boteco. E aí chegou o pessoal do Canto Grande e o teu irmão com esse repique aqui que eu nunca vi. Olha, me gênio desculpa, mesmo, mas Sena. é o Sena que faz. com o repique. Eles faziam na época, Eu me até hoje, apaixonei. acredito, eles pegavam a lata da tinta, cortavam o fundo dela, pegavam a lixa do cação, deixavam secar, o meu pai trabalhava na salga, limpava o cação, eles pegavam a lixa e faziam o tambor, que dá aquele som maravilhoso, É diferenciado. diferenciado. Fernanda, e diferenciado. sobre São muito as toadas, eu sei que você inclusive estudou isso, né, de Portugal, Bombinhas a Portugal, que cada bairro aqui tem um jeito de chamar o boi. Chama o boi. Não tem? Eu quero chegar um pouquinho mais antes disso. A Marcinha falou algo que para mim, eu estou fazendo esse registro, é importante para a gente saber, porque quando a gente diz que é algo que está dentro da alma, é algo que já vem com a gente, que já vem de outras gerações. Eu sempre fui muito inquieta em saber como que a gente sabe versar, como que sabe fazer uma poesia, que não é poesia tipo uma técnica aprendida, Não. é algo que está Natural. dentro, é algo que está dentro da tem alma, um que ela improviso, né? veio na bagagem. Só que veio numa bagagem tão fortalecida, porque veio de umas gentes que já trouxeram as suas saudades, que já trouxeram as suas dificuldades. Em 1755, houve aquele grande tremor que acabou com Lisboa até o sul ali, que destruiu. Portanto, foram remanejadas pessoas para as ilhas, para os Açores, e de lá vieram nós. Até já descobri que a família ali do Voseamândio veio de Angra do Heroísmo. Eu já estou sabendo de onde que eu pertenço. Porque até tempos atrás, na década de 90, 80 ali, se perguntasse de onde a gente tinha vindo, ninguém sabia. Ninguém Que sabia. ilha tinha vindo? Não, as Sim. pessoas não sabiam mesmo a sua origem. As pessoas daqui. Uma vez alguém perguntou para o pai, que origem que tu é? O pai disse, eu sou bugre. Mas nem sabia o que estava dizendo, na verdade. Então, eu não sabia da origem. E eu sempre fui muito inquieta, né? Então, em 2019, participei do edital, foi aprovado e fui em Portugal, fiquei quase 2 meses.
entre Portugal, o continente e as Ilhas dos Açores, e fiz uma pesquisa indo conhecendo as gentes, as pessoas, indo nas bibliotecas, fiz até o meu cadastro na Biblioteca Nacional lá de Portugal, que fica em Lisboa, e eu passei muito tempo de pesquisa sobre isso. E eu até vou, para vocês verem como é muito semelhante isso, esse livro aqui é da dona Filipa Faísca de Souza, a mãe da Jesus. A Jesus já veio aqui no Engenho do Sertão, né? E a mãe dela, ela escreve a história em versos, e faz as bonequinhas representando uma do engenho, uma personagem da gastronomia, uma pessoa. Então, muito interessante. Eu vou ler só um trechinho para vocês verem que se mudar o nome ali de Querência, que é o lugar, e colocar Bombinhas, como fica muito parecido. Querência é minha terra, alguma riqueza encerra, que existe em Portugal, é bonita, podem crer, gosto de Querência valer, para mim não tem rival. Querência com seus labores tem vários filhos doutores e algumas pessoas de bem, engenheiros, professores, jornalistas e senhores, e um bom clima também. Então, isso vindo de lá. Então, as gentes que vieram para cá trouxeram nas suas memórias, no seu jeito de ser, porque muitos, inclusive, nem sabiam ler e escrever. Era na oralidade. Era na oralidade. Então, o que nós temos hoje, a Deise fala ali, quando ela foi escrever para a rua inquietou, mas era uma coisa que já estava dentro de si. Mas precisou aquela mexida para sair. Então, às vezes, agora o que acontece em Bombinhas? Precisa do movimento. É o pasquim, é o movimento da política, daquilo tudo. Aí sai. É o boi de mamão, tudo é um verso, é uma forma de ministrar as palavras, uma forma de... Agora estamos na época do Pão por Deus. Pão por Deus. E com todo esse ajuntamento, o que a Fernanda hoje, enquanto professora de artes, faz na escola? Tudo eu transformo em pedagogia, numa pedagogia. Por exemplo, na pesca da tainha, o que nós trabalhamos? Trabalhamos fotografia, levando os alunos na praia, levando os alunos para conhecer todos os apetrechos de pesca e transformando em poesia dentro de sala de aula. Eles aprendem a quadra, que a quadra é fácil, que rimamos a última palavra da segunda linha com a última palavra da quarta linha. Mas aqui em Bombinhas, entre nós também, nós fazemos quíntuplas, sextuplas, sétuplas e octonas. Então, isso é uma riqueza, porque é o trabalhar com as palavras. É o encaixar as palavras. A minha mãe, que fez esse livro aqui, O Retalho da Nossa Vida, contando a história dela toda em verso, história aqui, até do processo aqui, do progresso de Bombinhas. Então, quando nós estávamos fazendo juntas e eu digitando ali para ela, era um cuidado nas palavras, porque a palavra tinha que encaixar, não podia ser qualquer palavra. E a palavra, ela tinha que... É um baile de palavras que acontece, é uma matemática. Tem que contar o verso, tem que contar a história, né? Tem que contar história tem que realmente encaixar, tem que ter um sentido. Fazer sentido, porque não é um rimar por rimar. Né? É um sentido que você... Como disse a Maria, a gente tem que dar... sentido à história, né? Para as pessoas compreenderem, só né? completar o que a Fernanda falou das questões das escritas, né? Na época do boi de mamão, na época da pesca da tainha, eu aprendi muito a fazer escrita, muito de fazer casamento caipira. Né? Nas quadrilhas, os desafios é mais rima, né? Tu tens que fechar a rima também. Mas os casamentos da caipira, tu conta uma história, tu faz uma peça teatral. Uma peça teatral. Né? Isso eu puxei muito com a Terezinha da Dona Santa, com a própria Neusilândia, a Neia, a Regina. Então, quando chegava na época de festa junina, a gente se reunia. Agora nós vamos fazer o casamento. E aí nós tínhamos papel para o noivo, para a noiva, para o pai, para a mãe, para a testemunha. E era uma história contada de início ao final, né? Então tem essa coisa também da escrita, assim, ó, além dos versos, além da poesia, tem essa história teatral, né? De escrever peças de teatro. Sim, mas prosa isso também, né? Esse patrimônio, isso tem uma herança mesmo lá nos Açores, então. Os nossos antepassados. Com antepassados. Porque quando eu me deparei com os cadernos do seu Atílio Antão, ele escrevia uma pessoa que tinha o 4º ano primário e que deu aula ali, né? Tinha uma escolinha de madeira aqui no Costão. Nós somos de uma geração um pouquinho mais, né, avançada. E a pessoa, né, ele escrevia os causos
que aconteciam aqui, como Cação que encalhou no Mariscal. Tem 50 versos. E tem Memória quadra, excelente, tem né? com 5 versos, 6 versos, 7, Tem. 8 versos. Ele conta isso em 50 estrofes, né? Nesse livro. E que bom que você está numa escola hoje passando isso, Fernanda. Que bom que a gente também, com políticas públicas do município, conseguiu registrar nesse livro do seu Atílio Antão essas carteiras. Tudo isso aqui é política pública que temos que manter isso e tal. Não podemos esquecer do Pão por Deus. Quem colocou esse verso ali do Pão por Deus? Tem um versinho ali, ó. Ah, Lindo. sim, esse daqui também. Agora Ah. nós estamos trabalhando na escola o Pão por Deus. Então, todos os alunos, eu faço atendimento individual, todos têm o seu próprio verso. Nós vamos, inclusive, fazer uma exposição lindo, na né, escola, um Beth? movimento bem interessante semana que vem. E eles vão passar por todos os caminhos do Pão por Deus, inclusive a feitura do Pão de Ló. Ah, vamos fazer o Pão de Ló. Pensei. E aí nós já Não estamos podia faltar. Esse Passo a daqui passo, né? é de um outro projeto que eu fiz. De quando eu fui para Portugal, era uma festa da igreja, e aí as pessoas, naquela festa, durante o bailinho, fizeram os versinhos de Pão por Deus para levar. Aham. Só que eu achei tão bonitinho que eu nem entreguei. Aí eu fiquei guardando assim, vou ter que fazer no meu livro. Não, quando eu Claro. estou escrevendo já esse livro, né? De Poetizadas Bombinhas a Portugal. E eu falei, não, eu tenho que colocar eles lá. E vai lá, aqui ó. De Bombinhas para Portugal é que vai meu versinho, e nesse bilhete tem muito amor e carinho. Isso já é um versinho de Pão por Deus. E lá tem o Pão por Deus, mas é um podcast só para ele. Que maravilha. Ah, sim. Merecia mesmo, porque... Tudo que a gente tradição falou aqui merecia. nesses dias tem que E a Fernanda é uma também, série. por tudo que ela fala, além da questão de tu levar os teus alunos, as crianças daqui, a conhecer, tu faz eles vivenciar. Né? Elas vão fazer o bolo, vão fazer a massa, eles vão na pesca da tainha, vamos lá ver quais são os Justamente, utensílios. Então é isso, além do conhecimento, a criança bota a mão na peça, bota a mão no produto, isso é... E é aquela história, É dar né? continuidade. A criança, essas gerações que estão vindo agora, elas só vão saber valorizar se elas realmente conhecerem. Elas não podem só ser de ouvir falar, né? Elas têm que realmente vivenciar aquilo. Vivenciar. Né? E eu penso que é isso, a nossa cultura, ela precisa realmente disso. A gente precisa pertencer, ter essa sensação de pertencer, Pertencimento. né? Isso me pertence e pertence a todos nós. A Então, todos né? nós. E nós vivemos num tempo que podemos considerar assim, ó, que o povo tradicional já é minoria na Sim, cidade. justamente, é por isso. Né? que Nós esse trabalho é vivemos um outro importantíssimo. momento em Claro. Bombinhas em que, se a gente quer preservar, Sim. a gente tem que fazer os que estão chegando conhecer. Conhecerem e Porque somente poder quando gostar, se né? conhece, respeita. Né? Eu não vou respeitar o que eu não conheço. Nem sei se existe isso, E o que, não que é vou isso. valorizar, né? Não vou valorizar. Então, a vivência traz isso, né? Traz esse senso de dar mais importância, a sensibilidade. Né? Com Isso certeza. que é... E a Márcia está na Fundação de Cultura também? Tô. Junto? Ah, Sim, que tá bom. conosco. Mas que bom Um que colega então, de assim, trabalho. se agregam essas pessoas. Sim. Porque ela costuma, no Instagram, eu abro lá, ela É, conta verso. alguma No meu coisa da Facebook família, sempre tudo tem. em verso. Aham. Geralmente, eu amo versar, eu amo, tá? E quando tem um aniversário, não dá outra, né? Sim. Eu vou lá, já homenageio os filhos, geralmente os filhos. Também conto em verso histórias, né? Boas e também não tão boas, Sim. da família, né? Uhum. E voltando ali para o que a nossa colega Fernanda falou, nós somos a minoria. E se nós não deixarmos esse legado, não deixarmos a importância de valorizar, eu tenho uma neta que esses dias ela falou assim, mãe, eu posso fazer verso igual a avó? Aí a minha filha, ela até leu, eu prestei essa cartilha, eu tenho versos aqui também, e daí ela leu, aí a minha filha falou assim, olha, eu não tenho esse dom, a minha filha falou, né, eu sou a filha, mas de repente você consegue, e o meu filho tem um dom, o meu filho tem, mas não é sempre que ele faz, mas ele consegue rimar. Ela pegou um pedaço de papel e ela fez os versinhos,
E ela rimou do jeitinho dela, claro, não colocou ali as palavrinhas, eu colocaria outra palavra, para dar mais fundamento, para dar mais... Foi algo que partiu dela, né? Mas Já partiu vê que- dela, então ela conseguiu rimar. Eu já vejo isso. Se eu rimava, né? O meu pai rimava, tá no sangue, tá na alma, daqui a pouco nós vamos, né, passar. Ela vai ficar. Então ela também pode, né, ter esse dom e ir passando para que isso não morra. Que maravilha. E temos essa beleza aqui, da Tulice, que ela começou com a nossa menina, a Fabiana Kretzer, na época, e que muitos escritores aqui, o Marcos Aurino Pinheiro, tem a matéria dele sempre aqui, que era Textos belíssimos também, poesia. No final. compilando histórias, e aqui também contando as histórias de cada um. Que revista, ela parou um pouco agora nos últimos anos, a gente sabe, mas as famílias, as pessoas estão aqui, Tem um registro, né? têm registradas aqui. É por isso que vocês estão aqui, a gente está gravando um pó de memória, que é um jeito que a gente tem, hoje em dia, moderno, de deixar gravada essa Sim. história. Porque Perpetuar, né? perpetuar, e para que a gente um dia lá na frente vocês possam né, passar isso para as futuras gerações. Eu penso que o legado continua. Sim. Né? Não foi interrompido, porque assim, ó, o meu pai cantava Terra de Reis, o Boi de Mamão, o pai fazia muito lerel, né, que tem uma diferença do lerel para o Boi de Outra Mamão. coisa linda. E eu sempre dizia o Boi de Mamão do pessoal do São Joãozinho ali, da Bia, da Lila, ali daquele pessoal. Depois tinha lá a gente do seu Eugênio, lá, que Isso, tinha seu também. Eugênio E o pai também, sempre verdade. acompanhou. E eu, quando era pequena, eu acompanhava ele. Então dizia assim, ó, vem, claro que vem de descendências, vem, né, de outras gerações, vem lá dos Açores, mas é uma coisa que a gente aprende em casa também, né? Enfim, com pai, certeza. mãe, Na avó. família. A minha Sempre avó, mesmo, né? a avó Júlia, que ela Viver. contava muita ratoeira. Os versos de ratoeira a avó canta. Para ter uma ideia, quando a avó faleceu, a gente se blinda, né? A gente acha força para fazer tudo, cuidar de toda a questão do funeral. Eu só fui chorar quando eu lembrei de um verso que ela cantava, de tudo aquilo, entendeu? Então, assim, eu acho que a família traz pra gente, os amigos trazem, né? Se a gente hoje faz isso, que veio de família, se não tem, eu não tenho continuidade, eu não tenho filho, mas eu tenho amigos, tenho afilhados, tem pessoas que podem dar continuidade a isso, né? Eu acho que o nosso legado, ele continua. E Maria, e essas rodas de ratoeira, como é que funcionavam? Eram só mulheres? A maioria era mulheres, né? Que a avó comentava assim, que elas se reuniam no engenho. As cantigas mesmo, que a avó me dizia, era na época do raspar mandioca, né? Que as mulheres iam ali para os engenhos, elas raspavam mandioca e ali elas faziam cantorias. E ali foi saindo os versos. Mas tinha determinado momento, no domingo à tarde, que se reunia na casa de fulana e fazia uma roda. E cantava praia, na mãe praia canta também. Os também. moços, Na as praia, moças na tiravam praia, verso na pra, praia, né? é. pra- E por que a ratoeira, o nome? Agora eu não sei te dizer. Eu acho que era a uma gente coisa escuta para pegar alguém. para pegar alguém. uma Isso eu tenho armadilha. uma armadilha, Uma porque os armadilha aí versos pra pegar normalmente um- são de amor, Isso, são para até, né? para namorar. Usava-se principalmente para isso, para Mas aquela Até, paquerinha, até né? a briguinha entre elas era no Isso, verso. também era no não, não verso, era no isso. tapa. Se Era ali no duas verso. moças, né, Fernanda? Se duas Uma moças desafiava a gostavam do outra. mesmo moço, A briga tava ali. elas já tiravam, Sim. elas já se Sim. defendiam. É. Só no verso. verso, papá. Eu costumo dizer que o Pão por Deus é o celular, era o celular de antigamente, né? Que era uma forma de mandar Sim. recado, Aham. estava de olho no moço ou tal, e também de pedir perdão para alguém, de pedir um Era uma presente, comunicação. porque Sim. também era anônimo. Os Agradecer, versos né? são anônimos. Agradecimento, né? Agradecimento. Anônimos, justamente. Sim. A gente tinha que, né, através do verso ali, aquela história, não é simplesmente só versar. Se contava uma história, então a partir dali tu tinha que descobrir quem é aquela criatura que quer um par de tamanho. E é mais Né? ou menos o pasquim. É. O E o pasquim é pasquim? isso. O pasquim não é para ofender ninguém. O pasquim não é para maltratar noticiar, ninguém. né, coisas. Não é para ofender mãe, filhos, nem ninguém. O pasquim é para contar uma história. É. E o pasquim Uma bem notícia, feito. né? Para dar uma notícia. notícia. Para Ele- uma notícia, o pasquim bem né? feito, ele não coloca o nome de ninguém. É. Eu vou ler um verso e eu vou achar que aquele verso é da rua. Talvez Eu seja. percebia isso insinua, antigamente. só Só insinua. insinua. Né? Então, E antigamente era escrito mesmo. escrito e no colocado papel. nas fotos. é, Né? Hoje a colocava gente no- tem um pasquim no WhatsApp. No WhatsApp. Digital, Sim. pasquim digital. No Que, WhatsApp. e Sim. muitos, para não falar outra palavra, bem deselegantes até. Deselegante. opinião Isso aí que já corta o foge, coração né? de ver essas- Da essência do Sim, pasquim já bastante, foge, né? As sim. coisas já vão Dos pasquins fugindo, né? que nós conhecemos, né? Os nossos pais conheciam, os avós, né? E para o que é escrito hoje é uma coisa muito... Eu até tenho um versinho aqui que eu fiz, ó. Eu nem Fala. leio. Ela tem um verso aqui. Até tem um versinho, quando nós começamos a falar em verso, isso eu fiz um que diz assim, ó.
Aos amigos, boa tarde, eu agora venho dar. Já estava com saudade de meus versos recitar. Não sei fazer bem pasquim, mas eu penso que é assim, ter respeito na rima e uma notícia poder dar. Então, o pasquim era mais ou menos isso. Não botava o nome de ninguém e aí servia como um jornal, né? Que tanto que tem aquele pasquim, que é o jornal, né? Sim. Que ele vai contar uma história. Antigamente nós morávamos em Bombinhas, que era uma casa lá no norte, outra no sul, e aí a gente queria saber notícias de bombas, e aí saiu o pasquim e a gente poderia saber, né? O antigo poderia saber como é que tava, o que é que estava acontecendo em Bombas, o que é que acontecia lá no Canto Grande. Então, essa era a forma. Hoje em dia a gente até se entristece, assim, por ter conhecimento um pouco dos versos, da forma com os pasquim, porque já teve pessoas de muitas idades que passaram pra gente o que era um pasquim, né? E eu tive a honra de ler pasquim de pessoas que foram feitos naquela época lá de 7 linhas, né? E realmente, hoje a gente entristece porque o pasquim hoje está se perdendo. Perdeu, ele deixou de ser um pasquim para ser ofensas na vida das pessoas, né? Então, acho que está em nós ainda, quem sabe um dia fazer um pasquim sem falar mal de ninguém, né? Os poemas mas seguem. mostrar o que é um pasquim de verdade. Né? Eu lembro ali falando do Pão por Deus, que às vezes era até uma forma de mandar um recado. Eu lembro que a mãe uma vez falou de um verso do Pão por Deus, que era: lá vai meu pão por Deus andando em cima da ponte. Avisar para a mulherada, amanhã fecha um pau na fonte. Porque estavam todas brigadas. E o meu pai fez um verso, tem versos que a gente lembra de tanto eles falarem, que fez assim: quando eu nasci, lá vai meu pão por Deus, nas asas de um passarinho, convidar a Ivanilde e o Joãozinho para da Márcia ser padrinhos. O pai era tudo inverso. Sim. Tudo que ele Tudo fazia, que ele fazia. ele chegava em casa, ele já largava ali, ele estava na roça muitas vezes, largava ali o balaio, largava a lixada, e já vinha: o Normélia da minha alma, para você eu vou falar, prepara a toalha que o banho eu vou tomar, arruma as crianças que os versos eu vou rimar, tudo a roda do fogão agora cantarolar. E tudo assim, ele era, meu Deus, a Márcia e o Sena e também a Cacá. Arrasa. Lá vem a Margarete, Arrasa. lá vem Olha, a Margarida. Mas tudo era uma forma não tem como a gente... E romântico, né, também. Carinhosa, romântico. Isso, Que o pão por Deus forma... é isso, né? O pão por Deus, ele chega no litoral, esse vem, a herança soriana lá é diferente, né? Mas ele chega no litoral poético. Claro. Então, os versinhos, os corações rendilhados, Fernanda, a gente teve até uma oficina aqui de corações rendilhados no papel de seda. A tua avó fez uma vez um coração rendilhado para mim, bem no começo, eu acho. Porque elas faziam uma facilidade, que pegavam um papel branco com a tesoura, picotavam, faziam. Isso aí é coisa maravilhosa. E nesse formato de coração, né? Nós fizemos até uma coleção aqui, tem uns versinhos aqui que eu até aprendi com vocês, ó. Preste muita atenção nas coisas que eu vou contar, esse aqui é teu, é isso aqui que eu quero falar. Pão por Deus veio dos Açores na forma de um coração, assinalou nessas paragens para manter a tradição. Aqui vai nosso coração de um pequeno paraíso, tradição do Pão por Deus e da renda do crivo. Aí a gente ia contando as coisas que tinham através das quadras aqui. Das quadrinhas. Geralmente Pão por Deus são quadrinhos. São quadrinhas, né? Pão por Deus é um tema que, se a gente pegar desde o começo, alguns história, podcasts. Sim. Alguns. Mas Rô, conversa boa, meninas animadas, poéticas, tornando uma tarde ainda mais prazerosa, mais alegre. Mas que delícia encerrar assim o nosso último episódio da série. Mas por enquanto, com né? poesia e tudo por mais. Enquanto. Querem falar mais alguma coisa? Eu penso que querem. A gente queria continuar um pouco mais. Mas eu acho que o nosso mais um tempo verso da Daisy aqui. Então, eu vou vai fazer lá. Um verso. Agora. Agora o que ela já preparou. Toca a ficha. Ó, pode ventar sul, pode ventar leste, viemos do Engenho do Sertão para fazer um lindo podcast. Eita! Lindo! Não vai afinar Isaac tamborzinho, não vai? O quê? Tens uma cantoria? Tem um versinho aqui. Tem versinho? Mas tá. Então... Não, mas eu vou dizer o verso sem o tambor, então. Tá. Diz. Falamos de memória, de herança e tradição. Aqui eu faço um pedido,
que fique neste lugar sempre o zenho do sertão. Amém. Que essa memória não se Assim a acabe. gente deseja. Né? É Que esse verdade. lugar seja sagrado e É. permaneça aqui para contemplar com todo esse conhecimento que tu traz para nossas raízes, para nossas pessoas e para aqueles que ainda virão e tenho certeza que vão seguir esse legado. Eu preciso dizer para vocês que eu não trago nada. Eu busco tudo de Não, vocês. Eu sou uma invasora. Processo da Porque- boa vontade, essa já foi. Não, O não. ânimo, né? Não, E a- eu penso assim, eu quando falo, a Rô faz cultura, não faço cultura. Eu provoquei algumas coisas, eu precisava conhecer vocês e comecei lá atrás, fazendo um programa de rádio para saber das histórias e tudo, precisava saber de alguma coisa. Não tinha registros. Não. Agora tem muita coisa já na biblioteca, Tem. né, Deise? E nós contribuímos já com bastante. O que mais que temos de coisas publicadas aqui? As 2 cartilhas, as Tuvice, o Atílio Antão, a mestra Salete, né, com um livro também. O mestre do jardim lá. Jardim do da quintal, Mestra. quintal, No qual também tem A Tabata aqui orgulho de também ter tem- participado Tem livros sobre Boi de livro da Mamão, a Salete. menina da Fundação A Tabata. Sim, sim. Então eu acho Antônio que... Boi O Antônio Boi. Todos esses com Sim. incentivo da... E nós temos o nosso políticas livro ainda que públicas. vai sair, Sim. um pouco da nossa história. Lembra? Tem muita coisa por aí, né? Fala. Na História que não verdade, falta, né? precisamos manter tudo isso que já existe. Agradecer o Sandy, a Rô e sua equipe. Então As vamos, versadoras estão aqui. vamos puxar um- encerrando, agradecendo. Já, mas assim, com aquela esperança que Sim, puxa. um dia o podcast Eu também. poderá voltar. Ser um pouco mais... Muito obrigada, Extenso. queridas. E vamos Obrigada quero pelo tambor. Vou finalizar aqui com um versinho, É. agradecendo aí os ouvintes, agradecendo as nossas convidadas, agradecendo a Rô, né, nossa colega aqui, nossa vocês. dupla. Essas rádios nos descobrem agora. Então, um versinho aí bem bonito. Nós vamos nos despedindo com fé no coração. Obrigada, caros ouvintes, por um tempo de sua atenção. É nosso pó de memórias, contando as histórias para ficar na recordação. Fique em paz. Até o próximo. Valeu. Obrigada.